Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o Hospitalista, o podcast oficial da medicina hospitalar no Brasil. Esse projeto que é fruto de uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, a Sobrame, e a Virtus, a equipe de hospitalistas do Instituto Horizonte, em Belo Horizonte, Minas Gerais, uma equipe da qual eu, Ricardo Braga, faço parte. Nas últimas 2 a 3 décadas, os cuidados de transição se tornaram um pilar central de projetos de melhoria de qualidade em saúde em todo o mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o famoso Obamacare contou com um programa de incentivos e penalidades específicas para promover um avanço nesse domínio. Os cuidados de transição também aparecem como uma das competências centrais do hospitalista no documento das Core Competencies da Sociedade de Medicina Hospitalar Americana. Apesar de todo esse enfoque, a alta hospitalar e o período logo após segue sendo um momento de risco para o paciente, e essa transição nem sempre recebe a atenção adequada de gestores e profissionais de saúde. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo a enfermeira Sandra Miziara. Como sempre, eu vou começar, Sandra, pedindo para você se apresentar ao ouvinte. Conta um pouco da sua trajetória e sobre seu envolvimento com o tema de hoje. Bom dia, Ricardo. Sou enfermeira, como você disse, formada há 21 anos. Desse tempo, eu já tenho entre 18 e 17 anos, mesclando gestão com operação. Então, eu tenho algumas pós-graduações, tenho mestrado, estou dentro de um doutorado e esse tempo todo trabalhando e tentando aperfeiçoar realmente as práticas do cuidado direto ao paciente. Sandra, a ideia do podcast é justamente trazer pessoas com gabarito para falar sobre assuntos complexos da medicina hospitalar. E eu queria usar como ponto de partida desse assunto que é difícil, a definição. Do que a gente está falando exatamente quando a gente usa o termo cuidados de transição? A transição do cuidado, ela se refere a uma transição de atendimento, né? Eu estou transicionando um paciente de um nível de cuidado para o outro. Quando se fala em transição de cuidado, ainda existe uma divergência nesse conceito. As pessoas entender, né? Quando eu falo as pessoas, a gente está falando da equipe multiprofissional que precisa entender que essa transição ela não é feita somente no papel, ela não é feita somente na passagem de plantão. É preciso transicionar esse paciente também. Então, como é que seria isso na prática? Eu preciso preparar o paciente para sair de um nível de cuidado que ele estava para outro nível de cuidado, principalmente quando esse nível de cuidado for inferior ao que ele estava. Por exemplo, eu tenho um paciente que estava na UTI, estava há 5, 10 dias na UTI, e ele tem alta para a unidade de internação. Dentro da UTI, a gente tem uma rotina muito rígida de cuidados, porque é um local de paciente crítico. Então, esse paciente está sendo cuidado, está sendo monitorizado de 1 em 1 hora a cada 2 horas. E aí, de repente, a equipe decide que esse paciente já não precisa dessa complexidade de UTI e manda para a unidade de internação. E aí, eu tenho aquele paciente que estava monitorizado e olhado o tempo todo, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, para uma unidade de internação, onde ele começa a ser olhado ou monitorizado a cada 6 horas. E aí a gente não quer que esse paciente complique e retorne para a UTI. E aí fala, nossa, foi alta precoce na UTI, ou não, a unidade de internação que está muito cheia e a equipe não conseguiu dar cuidado. A gente ficou tentando achar motivos, quando na verdade o motivo foi muito simples. Eu não preparei esse paciente para esse nível de cuidado. Então, essa transição de cuidado no conceito dela é entender que o paciente precisa ser transicionado. Outro ponto muito importante é a transição da alta para casa. Eu não posso falar e explicar ao paciente, para ele ou para o acompanhante, no momento em que eu estou dando a alta hospitalar dele. Porque naquele momento ele só entende uma coisa, quero ir para casa, quero sair daqui. E se eu não explicar, principalmente esses pacientes que vão com alguma ostomia, que vão um pouco mais complicados ou dependente de oxigênio para casa, a família e o próprio paciente não consegue cuidar, ele acaba reinternando. Então, acho que como conceito, a gente precisa que é transicionar esse paciente de um nível para o outro. E essa transição, ela engloba o paciente, engloba o acompanhante e engloba uma documentação formal para que isso aconteça. Bom, você já falou da fragilidade, né, Sandra? Para contextualizar a importância, a magnitude disso.
quais são os eventos adversos mais comuns nesse período, principalmente após a alta hospitalar, e com que frequência eles ocorrem? Quando a gente fala no principal evento adverso, é a reinternação desse paciente. Seja a reinternação para UTI, a volta dele para UTI, que ele acaba ficando mais grave, ou pior, a reinternação dele que estava em casa para dentro do hospital. E aí os motivos são diversos, né? A gente tem parada cardiorrespiratória em casa, a gente tem muito comumente a broncoaspiração, que é uma complicação que o paciente e o acompanhante, eles têm que estar em casa, e se eles não foram preparados para isso, o paciente complica seriamente, né? E as infecções, de um modo geral. A frequência ela é bem alta, estima-se que esses 3 itens, parada cardiorrespiratória, broncoaspiração e infecção, sejam 60% dos motivos de reinternação de paciente nas unidades hospitalares. E além do impacto evidente para os pacientes, né, Sandra, desses 3 desfechos, as 3 ocorrências que você citou, são eventos adversos importantes, a gente também tem um problema de sustentabilidade. O que os dados mostram sobre os custos para o sistema desse problema? No Brasil, a gente já tem dados de que cerca de 30% dos pacientes eles são internados, né, em 30 dias após a alta. E aí também entende-se que 53% dos custos desperdiçados em saúde, eles estão associados a uma falha nessa entrega de valor no cuidado. E desses 53%, 13,5% são referentes a reinternações preveníveis. Então, é um número muito alto, principalmente quando a gente fala hoje nessa crise na saúde, inclusive na saúde suplementar, né? Porque esse custo ele é repassado de alguma maneira para quem está pagando, e até no SUS a gente paga imposto. Então, é um problema sério de saúde pública. Nos Estados Unidos, o desperdício de dinheiro com reinternações, ele é de aproximadamente 2 trilhões de dólares, né? O que hoje equivale a 2,5% do PIB norte-americano. Os dados, eles ainda são muito obscuros, a gente precisa ser mais transparente, acho que ainda precisa se trabalhar um pouco mais a reinternação como um problema e os hospitais, as unidades começarem a mensurar realmente, porque o valor é extremamente alto. É impressionante assim, a magnitude, né? Tanto dos eventos adversos quanto desse impacto. E eu estava pensando aqui que no episódio anterior que a gente gravou, o Altemar comentou que um dos piores erros que a gente pode cometer é um indicador mostrar um problema e a gente não fazer nada com isso. Existe algo que pode ser feito para reduzir a taxa de reinternações, por exemplo, e os outros desfechos que a gente conversou até aqui? O que seriam as soluções para o problema? Bom, como eu disse, eu acho que mensurar indicador, mensurar os dados é o primeiro passo. Eu preciso saber qual é o meu problema e o tamanho do meu problema. Então, escolher indicadores que me tragam uma resposta para essa pergunta de qual é o meu problema, onde está indo o meu custo, é o inicial. Trabalhar com protocolos de saúde, né? Ter um modelo horizontal do cuidado, porque no modelo horizontal a gente começa a ver as pequenas melhoras do paciente, mas principalmente as pequenas pioras. E essas pequenas pioras na transição do cuidado, elas são extremamente importantes, porque eu consigo ter uma intervenção rápida que evito até que esse paciente complique. Identificar quem é o acompanhante, quem é que vai cuidar desse paciente em casa é extremamente importante, porque é essa pessoa que vai precisar receber essa orientação dos cuidados. Telesaúde, né? Depois do Covid a gente tem falado muito aí de telesaúde, então o acompanhamento pós-alta por ligação, dar acesso a esse paciente, a ambulatório, a reabilitação, então são pontos extremamente importantes para a gente mitigar esses custos e esse desperdício. E nessas intervenções, você deu um panorama, assim, à medida que a gente vai aprofundando, a gente vê, por exemplo, insuficiência cardíaca. Tem várias intervenções específicas, né? Sumário de autoestruturado, ligação telefônica, e aí tem muita coisa direcionada, e isso tem sido ampliado para outras condições, por exemplo, no LEPOC. E a gente tem, de outra forma, também algumas abordagens que são mais sistêmicas, mais gerais. Você citou, por exemplo, a questão da horizontalidade. É melhor abordar esse problema da transição de cuidados, especialmente para casa, como um grupo, um diferenciado, ou propor intervenções específicas para grupos específicos de pacientes? Eu acho que a gente precisa trabalhar essas duas maneiras, né? Eu preciso ter protocolos individualizados de doença, que isso é importante, né? Os saberes, eles precisam estar definidos, as minhas condutas, mas eu preciso individualizar o cuidado. Então, eu tenho um protocolo fechado do ICC que não vai caber para 100% dos pacientes, eu vou ter que customizar. Então, acho que a gente associar
um protocolo bem feito com diferentes saberes e também entender a individualidade de cada paciente é importante. E ainda nesse campo, porque ele é muito amplo, né? Dá para ser um podcast só nessa pergunta, a gente tem grupos de intervenções diferentes. Eu falei do sumário de alta estruturado, ligação telefônica pós-alta, ambulatório de egresso, ambulatório de agudos, né? Ele recebe diferentes nomes dependendo da região do país, reconciliação medicamentosa com a farmácia clínica. Então, o campo é grande. Tem alguma dessas intervenções que tem um impacto maior, que a gente sabe que elas são prioritárias, ou é melhor a gente tratar como um bundle e tentar fazer o maior número delas possível? Eu acho que o planejamento terapêutico individualizado ali no momento da internação do paciente, ele vai garantir um desfecho muito mais satisfatório. Eu acho que a gente precisa estruturar ali o início, entender essas fragilidades do paciente, como eu disse, a gente individualizar esse cuidado e a partir dali utilizar tudo isso que você disse, então, o sumário de alta, as visitas multiprofissionais, os huddles diários, eles são importantes, mas a partir de um ponto de partida, entendendo aonde eu quero chegar na minha previsão de alta e qual desfecho eu quero entregar para esse paciente. Então, tudo é importante, mas eu preciso ter um início e, a meu ponto de vista, o plano terapêutico individualizado. Gostei muito desse enfoque, né? Porque acaba que a gente foca como se fosse só no momento da alta e o que você está dizendo é justamente o contrário, né? Essa alta começou desde o início, né? Você tem que preparar o paciente para ela e, de fato, é fácil. Gostei muito. E agora pensando que todas essas intervenções que a gente conversou, elas são sistêmicas, né? Elas precisam ser planejadas, treinadas. E eu queria saber quais são os maiores desafios para um gestor, para um hospitalista que está tentando estruturar um programa de cuidados de transição. Acho que o ponto principal, o maior desafio sempre vai ser a comunicação. Eu vi que vocês já falaram aí no podcast um tema só sobre comunicação. Comunicação também dá um livro, né? Dá uma aula só. Então, a comunicação é a gente padronizar como deve ser feita essa comunicação entre profissionais de saúde. A comunicação com o paciente e a comunicação com o acompanhante é um passo extremamente importante. Eu preciso me fazer ser entendido por um acompanhante e um paciente que não tem a mesma linguagem técnica que a minha. Então, esse é um ponto extremamente importante. Comunicação entre setores dentro das unidades hospitalares também, para que todo mundo fale a mesma língua no cuidado daquele paciente. Entender o próprio conceito, né, de transição de cuidado que a gente falou ali no começo é importante também, impacta, porque eu preciso entender o momento ideal de começar a alta desse paciente. Como eu disse, a alta não é no dia que ele vai embora. A alta ela é começada ali, quando eu defino o que eu quero de desfecho para esse paciente. E quanto mais complicado ele for para casa, mais precoce eu preciso começar essa transição de alta, identificando esse acompanhante e quem vai ser o cuidador dele em casa. Quando a gente fala em rede, eu acho que criar uma estrutura em rede de saúde também, as referências, as contrarreferências para dar acesso a esse paciente também é um ponto extremamente importante. Sandra, você abriu sua resposta falando sobre comunicação, que é um tema que eu tenho interesse em particular. E eu estava pensando que cuidados de transição e transferência de cuidado são conceitos diferentes, que às vezes as pessoas confundem, mas que são muito relacionados. Como que a gente pode ajudar a estruturar essa transferência de cuidado, essa parte da comunicação, para que ela ocorra de forma efetiva? Tem ferramentas, por exemplo, para ajudar isso? Hoje, uma ferramenta que é muito fácil de usar e bastante utilizada nos hospitais é o SBAR. Né, eu padronizar. Então, o que eu acredito ser importante é você padronizar aquilo que precisa ser passado, né? Então, como o SBAR, ele já te dá um roteiro metodológico, você precisa falar o que eu preciso para esse paciente, qual é o histórico dele, o que eu estou prevendo ali para frente, qual a meta dele ali do dia. Então, é importante ter essa padronização e, dentro dessa comunicação, como eu tinha dito, a gente diferenciar a linguagem que eu tenho entre profissionais de saúde, entre setores, e a linguagem que eu vou falar para o paciente e para o acompanhante. Muito claro. Sandra, tem algum ponto importante que a gente deixou de mencionar até aqui que você gostaria de abordar para complementar sobre cuidado de transição? Acredito que um ponto extremamente importante quando se fala em cuidado de saúde e na transição, isso fica muito transparente, a capacitação da equipe. Eu preciso ter uma equipe que se converse e que entenda os protocolos do hospital. Por isso que a gente fala tanto em ter protocolos com diferentes saberes e que esses protocolos eles sejam disseminados, porque eu não consigo transicionar o paciente se eu não entendo a doença e não entendo o que esperar dessa doença. Então, acho que um ponto que vale a pena aqui reforçar para todo mundo é equipe capacitada
treinamento em saúde, treinamento nos protocolos. Uma tradição aqui do podcast, Sandra, é a gente também pedir para o convidado, né, que é um especialista, se dedicou muito para o assunto, deixar uma recomendação, uma dica mesmo para o ouvinte de um material adicional. Pode ser livro, podcast, canal de YouTube, um artigo, mas algo que ajude, por exemplo, alguém que não tem contato, às vezes tem um primeiro ponto de partida, ou até uma chance de aprofundar, por exemplo. Você pode compartilhar alguma dica com a gente? Sim, eu acho que quando a gente fala em artigo, tem muito artigo escrito aí, a gente só precisa saber procurar. Procure por governança clínica, né? Governança do cuidado, que você vai ver algumas coisas importantes. Mas há pouco tempo eu li um livro, acabou de sair, A Experiência do Paciente, né? Da Kelly Rodrigues, e ele te dá uma visão muito importante do que é desfecho para o paciente. Talvez a gente consiga entender melhor esse processo do cuidado e da transição, entendendo o que eu preciso entregar, o que aquele paciente quer. Então essa é a minha dica. Perfeito, Sandra. Muito obrigado por sua participação com a gente. Agregou muito para mim. Tenho certeza que agregou muito para o nosso ouvinte também. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Obrigada a vocês. E obrigado a você por nos acompanhar nesse episódio, que foi inclusive o último dessa primeira temporada do Hospitalista. Como eu disse lá atrás no teaser, esse projeto foi um sonho que se concretizou. Eu espero que tenha sido tão bom para você ouvir como foi para a gente produzir. E dependendo do seu feedback, quem sabe a gente pode pensar em mais temporadas. Então não esquece de deixar sua avaliação, seu comentário no Spotify ou no agregador de sua preferência. E se você estiver ouvindo esse episódio próximo da data de publicação, corre que o Congresso Brasileiro de Medicina Hospitalar é nesse final de semana. Vai ser em São Paulo nos dias 29 e 30 de setembro. Acesse o site da Sobrame, que ainda dá tempo de fazer sua inscrição. É no www.sobramh.com.br. Até, quem sabe, uma próxima temporada. Você ouviu o Hospitalista. Qualidade, eficiência e experiência, sempre com o paciente em primeiro lugar. Assine em seu agregador de podcast favorito. Compartilhe esse conhecimento e até a próxima. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.